palavra, que nós possamos reter e praticar a tua palavra, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Queria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia em Abacuque 3, versículo 17. Foi o texto base que nós utilizamos. O nome dessa série hoje é Em Tempos Difíceis. Abacuque 3, versículo 17. E que o Espírito Santo possa falar conosco, em nome de Jesus. Esse texto é conhecido e nós até cantamos ele, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, aleluia. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Nós já falamos aqui que os tempos difíceis, muitas vezes nós passamos na nossa vida por tempos difíceis. Muitas vezes na nossa vida nós atravessamos um momento em que parece que as coisas estão fora do lugar. E o que fazer então nesses tempos difíceis? O que fazer diante da dificuldade? O que fazer quando parece que tudo não está indo como nós gostaríamos que fosse? Primeira coisa que nós temos que ter firmado no nosso coração: nós fomos chamados para viver a nossa vida firmada em fé. Nós não andamos de acordo com aquilo que nós... Isso é um princípio simples, mas esse é um princípio bíblico e importantíssimo, de que tem que haver um entendimento claro e real no nosso coração sobre essa verdade que está em 2 Coríntios 5, 7, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: porque andamos por fé e não por vista. Primeira coisa que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite: o que você está vendo acontecer na sua vida não é isso que vai determinar a vontade de Deus para você. O que você está vendo não pode determinar a sua e a minha disposição em servir, em caminhar, em continuar, em perseverar na presença de Deus. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos. E eu falei na semana passada aqui sobre algumas coisas e eu falei que diante desse tempo difícil, diante dessa crise, alguns passos, algumas atitudes nós precisamos tomar. O que fazer quando a crise ela chega? Primeira coisa, eu falei na semana passada, nós podemos passar por momentos de crise. Podemos ou não podemos? Podemos. Nós passamos? Passamos. Nós iremos passar? Possivelmente. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que a crise ela pode passar, mas ela não pode se instalar no nosso homem interior. Essa crise não pode ficar instalada dentro de você, ela não pode comandar os seus passos, ela não pode te impedir de estar na casa de Deus, ela não pode te impedir de adorar a Deus, ela não pode te impedir de abrir a boca e declarar que Ele é o teu Deus, e declarar que Ele é a tua rocha, que Ele é a tua salvação. A crise não pode nos fazer parar. Ela não pode se instalar em nós. E muitas vezes isso acontece porque nós não temos conhecimento da palavra e porque nós permitimos que ela se instale. Existem até algumas situações de pessoas que até gostam de viver numa crise. Até existem pessoas que têm um prazer de estar numa crise. Porque ela foi ensinada que se
Olha, irmão, se tiver tudo bem na tua vida, você olha, bota o joelho no chão, olha, você pode estar com a mão dada com o inimigo. E a pessoa passa por um momento difícil, aí ela está naquele momento de paz, está tudo certo, ela é fiel a Deus, ela serve a Deus, ela não anda no pecado, ela anda agradando a Deus, e as coisas vão caminhando, e ela vai, mesmo em meio a um problema ou outro, ela está cheia de paz, ela está cheia de vigor, ela está vibrando, e aí sempre vem um para falar, cuidado, que o Senhor pode não estar contigo, porque é muita maré mansa. Tu já ouviu isso, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero essa maré mansa. E quando ela está, e que ela esteja, que ela continue. Amém, irmão? Amém. Eu já não fico mais assim assustado, não. Pô, mas o negócio está bom. Olha aqui. Rapaz, que benção. Aí ele fala assim, não vou falar não, pastor, que dá azar. Dá até... Não fala nem para ninguém, ó. Não fala para ninguém que está tudo bem, não, hein? Porque se falar que está tudo bem, vão te pedir dinheiro emprestado. Tu conhece gente assim? Como é que está? Tu conhece a pessoa há 50 anos. Rapaz, a pessoa sempre... Sabe? Ih, rapaz, está difícil. Rapaz, uma crise aí financeira, rapaz. Olha, você... Depois eu quero ver contigo, você tem como você me emprestar um dinheiro. Avarento. Chega em casa e fala, eu ouvi. Gertrude te perguntando se está tudo bem. Tu falou para ele que está tudo mal. Mulher, essa é a técnica. Tu não sabe. A gente fala que está tudo mal para ninguém pedir dinheiro emprestado para a gente. Mas quando as coisas parecem que estão indo bem, a gente tem um pensamento de que nós não temos o direito e não podemos viver uma vida nessa tranquilidade, mas nós podemos. Mas o que eu estou falando é do momento da crise, que ela chega. E quando esse momento chega, nós precisamos estar bem firmados nessa palavra, porque essa crise, esse tempo difícil, é aquilo que Jesus falou. Quando ele falou sobre os 2 fundamentos, e ele disse, um homem construiu a sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram, subiram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. A que estava sobre a areia caiu, a que estava sobre a rocha permaneceu. Se nós fundamentarmos a nossa vida na palavra de Deus, se nós dermos a prioridade a Deus, se você e eu estivermos com uma vida diante do altar de Deus em obediência, dentro do propósito dele, isso significa firmar a sua vida sobre a rocha, porque a rocha é Cristo, e Cristo é a palavra. Se eu estiver fundamentado nestas verdades, a crise vai vir, os tempos difíceis virão, mas eu permanecerei inabalável, por causa do meu Deus, que Ele está comigo, e eu não vou vacilar, nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor, por quê? Porque eu sou melhor que o outro? Não, simplesmente porque Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e eu sou igreja, e você é igreja, e a crise, o tempo difícil, o mal, não pode prevalecer contra a nossa vida. Algumas atitudes nós temos que tomar para que essa crise não se instale dentro de nós. Primeiro, nós precisamos reconhecer a fonte do problema que hoje nós estamos vivendo, se porventura estamos vivendo algum tipo de problema. Nós precisamos saber de onde vem esse mal. Mas por que que eu estou assim? Mas por que que isso está acontecendo? Por quê? Porque se nós não identificarmos a fonte do problema, é muito difícil poder combatê-la. Se o carro pifa na rua, eu não sou mecânico, não entendo nada de mecânico, o carro pifou na rua, eu abro o motor do carro e eu não sei o que está acontecendo. O que vai acontecer comigo, irmãos?
Eu vou ter que ligar para o reboque, esperar o mecânico. Se eu estiver num lugar inacessível, pode ser que eu tenha que passar até uma noite ali, esperando alguém passar para poder o quê? Sair daquela crise do carro enguiçado. De repente, esse carro é a nossa vida, e pode ser que ela esteja enguiçada por algum motivo, mas pela falta de conhecimento da vontade de Deus e da palavra de Deus, você está parado, você não sai do lugar, porque você não identificou e você não sabe qual é o problema. E a primeira coisa que você precisa saber, e que eu preciso saber, que Deus nunca é a fonte do problema. Ah, não, Deus botou essa situação sobre a minha vida, para que eu pudesse então aprender. E Deus mandou esse mal aqui na minha vida, na minha casa, para que eu pudesse aprender. Deus não manda mal sobre a vida de ninguém hoje. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Toda fonte do mal vem do inimigo. Deus não é fonte de problema. Deus, na sua palavra, é fonte de solução de problemas. A fonte de todo mal sempre virá do inferno, do inimigo da igreja. A fonte do problema não vem de Deus. A vontade de Deus para o seu povo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso está escrito na palavra de Deus. E se a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, ele não pode se desmentir na sua própria palavra e enviar para mim o mal. Amém, irmãos? João 10:10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Irmãos, toda fonte de roubo, de morte e de destruição, que é o que muitas vezes os tempos difíceis trazem para nós, toda essa fonte vem de quem? Do ladrão, que é quem? O diabo. Está escrito que a fonte do problema vai vir do nosso inimigo, vai vir do inferno. E Jesus fala: eu vim para que tenham. E ele para por aí, irmãos. Ele não fala assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida. Então vocês vão vivendo aí. Não. Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Mas olha só, vírgula. Em abundância. Vida em abundância significa uma vida completamente maravilhosa, mesmo em meio aos tempos difíceis. A vida maravilhosa e abundante de Cristo não está vinculada a uma situação externa perfeita. A grande questão é que a igreja precisa entender que essa vida abundante não está vinculada ao que eu vejo externamente. Então, se o meu saldo bancário está no azul, legal. Se está tudo bem num relacionamento, legal. Se eu estou bem empregado, está tudo certo. Se eu estou totalmente com saúde, está tudo bem. Então, essa é a vida abundante. Então, tá bom. Não. Pode ser que eu esteja sendo atacado em várias áreas da minha vida, mas isso não significa que eu não possa ter uma vida abundante nele. É isso que temos que entender. E é óbvio que Deus quer que você tenha saúde, é óbvio que Deus quer que você tenha uma prosperidade em tudo que você fizer. Ah, pastor, fala de prosperidade aí, esse negócio aí, prosperidade, sei o quê. Meu irmão, a prosperidade é bíblica. Só que eu sempre falo que a prosperidade bíblica é a prosperidade de uma totalidade. Ela não só está vinculada à situação financeira. Prosperidade é na alma, irmão, uma mente próspera. É uma mente que está sempre em paz, em equilíbrio, está sempre apta para receber o ensinamento, é uma mente que está apta para adorar a Deus, é uma mente que está apta para entender o que Deus está falando contigo, porque uma mente conturbada, uma mente ansiosa, uma mente fora desse padrão que Cristo quer para você, ela não consegue trabalhar, ela não consegue raciocinar da forma como deveria. E prosperidade entra nessa questão de ter, faço votos para que seja próspero, assim como é próspero a tua alma, disse o apóstolo Paulo em uma das cartas. Porque a prosperidade alcança a totalidade do que nós somos. E, obviamente,
vem para a questão financeira, óbvio, você acredita que Deus quer que você tenha uma vida próspera? Não significa que Deus está falando que você vai ser rico. Entendeu? Posso ser rico? Posso. Se Deus me abençoar. Se Deus quiser bombar mais ainda o meu escritório, amém, Senhor, manda contrato. Oh, aleluia. Se eu ganho X, se eu puder ganhar 5X, 10X, tu quer, irmão? Eu quero. Se tu não quer, eu vou te dar o número da minha conta. Tu bota na minha. Não é verdade? Mas, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não corre atrás disso. Isso vem, irmãos, de arrastão na vida de quem é fiel a Deus. Você não corre atrás, mas as coisas vêm aqui, ó, na tua mão. Rapaz, meu Deus do céu, nessa área eu posso te falar, irmão, que eu tenho experiência boa com Deus. Mas vamos lá. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Por que eu leio esse texto de Romanos? Para dizer que a fonte do mal não é de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Deus não é fonte de problemas, Deus é a solução para o problema. E uma afirmação contrária a essa seria, inclusive, antibíblica. Se eu não sei de onde vem o problema, eu não saberei como lutar ou como reagir. Se eu admitir que Deus é o problema, então como eu irei repreender o problema? Teríamos autoridade para repreender a Deus? Não. A autoridade que nós temos é para repreender o diabo. Se é a vontade de Deus, essa tragédia, essa miséria na minha vida, na sua vida, então eu não posso orar falando: Senhor, acaba com essa situação, porque eu estaria orando o quê? Contra a vontade de Deus. Consegue perceber? E a autoridade, eu falei, que nós temos é contra o diabo. Lucas 10:19 diz: "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Não permita que o inimigo, que as situações, que os tempos difíceis venham causar dano para a sua vida. Se está causando algum dano no seu interior, na sua mente, no seu coração, você, em nome de Jesus e pela palavra, você se levanta contra isso e diga: eu não aceito isso na minha vida, porque a palavra de Deus disse o quê? Que o poder do inimigo não poderá me causar nenhum tipo de dano. Amém? Você pode falar comigo? O poder do inimigo não poderá me causar nenhum dano. Aleluia! E dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Reconhecendo a fonte do problema, eu tenho que me firmar nas convicções corretas para combater esse problema. Eu tenho que me firmar nisso e não me deixar levar pelo pensamento de que, quem sabe, não foi Deus que me colocou esse mal para que eu aprenda. Não, Deus é bom e é isso que tem que estar firmado no nosso coração, segundo a palavra de Deus. Precisamos nos firmar na promessa de Deus. Outro ponto, eu falei que um ponto é que nós precisamos localizar o problema. E eu falei aqui que toda fonte do mal vem do inferno, vem do nosso inimigo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para uma situação também, para outra fonte de problema, que muitas vezes o problema, o tempo difícil que nós estamos enfrentando, ele não vem de Deus, óbvio, isso daí você já corta na múltipla escolha, você já elimina. No concurso espiritual que você está fazendo, se você tiver lá, fonte do problema, Deus, essa tu já elimina. Tu nunca vai marcar essa. Diabo, sogra, chefe e eu.
Eu não sei, Deus A, diabo B, sogra C, pastor, eu acho que é assim. Mas outra fonte de problema, muitas vezes, sabe quem é, irmãos? Quem? Quem é? Vamos repetir? Quem é? Eu sou, muitas vezes, a fonte do problema. E nessa questão, nós precisamos, diante da palavra de Deus, entender que muitas vezes o tempo difícil que você está passando na sua casa, na sua família, o tempo difícil que você está passando no seu trabalho, muitas vezes não é o diabo. Porque, irmão, quando é o diabo é mais fácil. Nós temos autoridade para repreender. Se é questão de diabo, em nome de Jesus eu te repreendo. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que sair. É igual um endemoniado. Ah, não tem endemoniado, ai meu Deus, opa, não tem problema. Em nome de Jesus, eu te repreendo, sai. Acabou o problema, na hora. A não ser aqueles que têm que ser expulsos com jejum e oração, que também tem. Né? Tem esses casos especiais. Que você ora, repreende, aquilo até para ali naquele momento, mas não sai. Porque aquilo tem que ser tratado de uma forma diferente, com jejum e coração, como Jesus orientou. Mas eu estou dizendo que a outra fonte pode ser eu e pode ser você. E o grande problema é que nós temos o ser humano, o crente, tem muita dificuldade de reconhecer essa fonte do problema, quando a fonte é ele. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 12. Versículo 1, e eu vou ler aqui alguns versículos, bem devagar para nós entendermos aqui essa história. Segundo Samuel 12:1 diz assim: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. Natã era o profeta. Davi, o rei Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cadeira, uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele, dos seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu ainda te acrescentaria mais. Olha o que Deus diz para Davi, cara. Se isso não te bastasse, cara, tu me pedia que eu te dava. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa.
Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Muitas vezes nós não identificamos a fonte do problema, e muitas vezes a fonte do problema sou eu e você. Dentro da sua casa, dentro do relacionamento familiar, muitas vezes, quem tem a palavra dura e quem tem a palavra da ofensa é você. Quem tem um coração fechado para perdoar é você, sou eu. Quem não quer abrir mão para perdoar mais uma vez, sou eu e você. Quem não tem sabedoria para lidar com o esposo que não entregou sua vida a Jesus, ou com a esposa que não entregou sua vida a Jesus, sou eu e você. Que não entende, que não conhece a palavra e não sabe que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E uma pessoa que ainda não está espiritualmente com os olhos abertos, ela não pode entender o que eu e o que você entende sobre o reino. E aí, nós estamos na nossa casa querendo colocar a goela abaixo dos nossos familiares Cristo. Tu tem que ir para a igreja, tu vai para o inferno. É mentira isso? É mentira? Não. A palavra de Deus diz que todo aquele que não se arrepender, todo aquele que não entregar sua vida a Jesus, o que está destinado para ele é o quê? É o lago de enxofre, é o inferno. E eu espero que o mundo, que quem ouve essa palavra, não espere para ver se é verdade depois que morrer. Como Jesus, inclusive, já contou como será a surpresa dessa pessoa, quando ele fala do Lázaro e do mendigo. Quem já leu isso? Do rico e o Lázaro, desculpa. Que o rico, enterra um rico abastado, e Lázaro era um pobre, desprezado, que vivia à margem da sociedade, e esse homem em tempo de vida, ele tinha honras, ele tinha casa, ele tinha bens, ele dava banquetes, ele era autossuficiente financeiramente falando, ele não precisava de ninguém, ele não precisava de nada, ele não acreditava em Deus, ele achava que sem Deus ele podia viver a vida dele, como muitas pessoas acham que podem viver a vida sem Deus, não podem. Pensam que pode, vão se enganando. Ah, pastor, mas que isso? Isso é a palavra de Deus. E aí diz que esse homem morre. E quando esse homem morre, Lázaro também tinha morrido. E quando ele chega lá do outro lado, ele olha para Lázaro. Ele é onde, irmão? No andar de baixo. E ele olha, ele está lá no sofrimento, ele olha para cima, quem ele vê? Lázaro, no seio de Abraão, gozando da paz, gozando da vida eterna, gozando da adoração, do refrigério. Irmãos, é interessante que esse homem, mesmo depois de morto, ele continua sendo arrogante. E ele fala: Senhor, manda que Lázaro venha aqui molhar a ponta da minha boca. Ele achava que Lázaro era empregado dele. Tu já parou para pensar nisso? E a palavra é: olha, infelizmente, quem está aí não pode passar para lá. E quem está lá não pode passar para aí. Primeira coisa, Jesus está voltando. E ele está voltando, irmão, como ontem o bispo Miguel falou, ou o bispo Tito, e eu peguei o que ele falou, olha, alguém me disse, bispo, Jesus está voltando, e mais que isso, ele está com a porta na maçaneta. A mão na maçaneta. Irmãos, eu mais do que 3 vezes já orei para Deus afastar de mim esse espinho. Mas Ele fala para mim: Glaucio, a tua graça também me basta.
A minha graça te basta, está vendo? Quem sabe um dia eu mudo, né? Mas voltando, o que aconteceu? A questão da salvação é uma realidade, irmãos. E eu quero dizer isso aqui, eu quero deixar bem claro, porque essa é a palavra do Evangelho. Nós não podemos ocultar a palavra do Evangelho. Jesus está, a palavra de Deus está sendo pregada. Você hoje está aqui nessa igreja, você está pela internet ao vivo, escutando esse culto. Você está ouvindo uma palavra que pode libertar a tua vida, que pode salvar você, que pode te trazer paz. Uma palavra, uma mensagem descontaminada, uma palavra que vem do trono de Deus para você. E você tem a oportunidade de entregar totalmente a sua vida a Ele, sem reservas, de não querer mais viver a vida sem Ele. Por quê? Porque existe uma questão da salvação eterna e da condenação eterna. Mas hoje na igreja não se ouve mais sobre isso. Ninguém mais quer gastar o tempo para falar, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa miséria, para o nosso pecado. Nós temos que olhar para nós e falarmos, pobre, cego, miserável, eu sou sem Cristo, sem nada eu posso fazer, e correr para os braços dele, entregar a vida a Ele, sem preocupar quem vai falar, quem vai pensar que agora eu sou, que eu não sou. Eu não quero saber, eu quero saber que eu quero ser salvo por Ele, que eu quero entrar para as mansões celestiais. Eu creio, eu quero, entrega a tua vida a Jesus hoje. É a palavra da salvação que tem que entrar, que tem que penetrar nos corações. E que eu preciso olhar para essa palavra, eu preciso ser confrontado com essa palavra. A palavra de Deus, ela é um refrigério, a palavra de Deus é um bálsamo, mas a palavra de Deus, ela é cortante como uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma, espírito, junta e medula. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, que quando a palavra de Deus era pregada, as pessoas iam correndo dizendo, eu quero me entregar a esse Cristo. Por quê? Porque elas olhavam e viam que elas não podiam viver sem Cristo. E eu oro a Deus para que quando essa palavra for pregada nesse lugar, que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus e falem, eu quero entregar a minha vida ao Rei dos Reis. Existe um pensamento muito errado, que a pessoa, eu não sei de onde ela veio, o que ela escutou. E a pessoa vai criando um preconceito com crente, mas também, né, irmão? Vamos, cá para nós aqui, cá para nós. Muitas vezes com razão. Que tem de crente chato, mentiroso, hipócrita, irmão, não está no gibi. Aleluia, glória a Deus. Pilantra. Mentiroso. Desonesto. Já falei aqui, tem gato em casa. Tem gato net. Irmão. Se tiver que levar uma vantagemzinha ali, leva. Deus nos chamou para termos uma mudança de vida. Aquele que fraudava, que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não faça mais. Arrependimento, mudança de mente, metanoia. É o que nós temos que ter. Aleluia. E eu estou falando sobre tempos difíceis. Nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. Esse é outro ponto. Primeiro, falamos que nós precisamos reconhecer a fonte do problema. E eu falei que a fonte do problema é o diabo e pode ser também as nossas atitudes.
Então nós temos que olhar muito bem a nossa atitude, eu a minha, você a sua. Aí também tem essa, a gente ouve essa palavra e fala assim, Marquinhos tinha que estar aqui. Eu sei que deve ter Marco aí, Marquinhos, mas não é você não. Marquinhos tinha que estar aqui, você ouviu? Era para ele. A gente fala isso, não fala, irmão? Essa palavra é para a Yolanda. Jesus, Yolanda aqui, é mistério. Toda vez que a palavra é pregada, irmão, ela é para mim, ela é para você. Então agora, outra coisa que nós precisamos fazer para que a crise não se instale, para que o tempo difícil não se instale dentro de nós, nós temos que firmar a nossa vida nas promessas de Deus. A Bíblia é a base da nossa fé. Precisamos ir nela, garimpar, irmão, os deveres, as obrigações, as promessas. Buscar, e quando nós encontrarmos isso, nós temos que sublinhar na nossa Bíblia, nós temos que marcar, nós temos que ler, nós temos que reler, nós temos que declarar, nós temos que vincular no nosso coração, pois nelas estão a base da nossa fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo trabalha com o intuito de roubar a tua fé e de roubar a minha fé. Você ouve a palavra de Deus hoje aqui, mas amanhã ele vai trabalhar hoje mesmo, até mesmo agora. Ele vai querer roubar essa semente falando, não é bem assim. Mas nós temos que firmar a nossa certeza. Ele faz induções sutis, mentirosas, para colocar em xeque as verdades de Cristo. E isso ficou bem claro quando o diabo estava de frente para Cristo mesmo. Na tentação no deserto, o que o diabo faz? Ele começa a botar em xeque a palavra para Cristo. E ele vai utilizando a própria palavra para tentar, como diz o menor, tentar tontear. E qual é, funcionário? Está tonteando o menor? Vai! Eles falam assim mesmo, não é, Cláudio? Aí, eu tenho uma história. Conta ou não conta, irmão? Confusão lá no Degas, lá, né? Você não sabe, eu trabalho, agora não diretamente com ele, mas com adolescente em conflito com a lei. E uma vez, lá no conflito, não sei o quê, aí os moleques querendo fazer uma confusão lá, não sei o quê, aí eu como a gente tinha que entrar para tentar resolver, lá no meio dele, lá, maior confusão, falando alto, isso aqui, eu entrei, opa, deixa eu falar aí, rapaz, deixa eu falar. Aí o menor falou, eu tô assim, qual é, menor? E tipo que não, deixa seu Glaucio aí, seu Glaucio vai falar aí, mas vai tontear o menor, hein? Aí, meu, vai ficar tonteado, hein, menor?